Rapaziadoca, tamo de volta com mais um vídeo nesse canal. Fizemos uma votação e a maioria pediu por vídeos mais longos, hein? Então esse vídeo de hoje é o último da saga dos 30 minutinhos. Então a partir dos próximos, todos serão acima de 1 hora pra cima. E pra isso, vou continuar as obras que vocês mais pedem. Então fica ligado que o próximo vai ser a continuação da obra do Doutor. Agora sim, sem mais enrolação, bora de manhua. Um grande herói é um ser absoluto e muito influente durante certas épocas. Apenas por falar o seu nome traz uma presença esmagadora. Alguns foram reis que governaram cidades, enquanto outros foram líderes de grandes exércitos. Um era alguém elogiado ao longo da história, enquanto o outro era um guerreiro que derrotou o Rei Demônio. Teve um médico que salvou inúmeras pessoas lutando contra doenças, enquanto o outro apenas não desejava companhia e sim buscava por poder. Quando no meio do vazio aparece uma pessoa cheia de ódio ouvindo essa história e reclamando que isso não pode ser real, como um mero garoto de 10 anos precisou ser colocado nesse inferno. Durante todo o tempo, se fizesse algo que os incomodava, era espancado. Uma vez que finalmente terminasse suas tarefas, ao invés de ter paz, era jogado em um poço de fogo como sua próxima tarefa, e com a desculpa de que tudo isso era pro seu bem, o que não passava de besteiras que essas bruxas contavam. E depois de tanto tempo, agora pode dizer adeus a tudo isso, e pra esse lugar que chamam de paraíso dos heróis, onde essas almas irritantes estão reunidas. No salão, as garotas dizem que mesmo depois de tudo, ele continua tão fraco. As irmãzonas deveriam ter mergulhado ele por mais tempo na piscina de lava, mas ele só quer saber quanto vou parar com esse papo de irmã mais velha. Todas elas são bruxas velhas que viveram milhares de anos. Ela não gostou nada disso, destruindo uma rocha, chamando o garoto de malvado e agora vai rasgar a boca desse desgraçado. Mas não tá nem aí, só ficou satisfeito de ver todo mundo com raiva. O salão virou uma zona até aparecer uma memória em sua cabeça, pedindo pra deixar sair, e é pra Bidafne soltar ele. De volta ao salão, ela por um momento fica em silêncio, e o garoto percebe isso olhando pra trás. A garota apenas diz tchau ao Dave, e não é pra esquecer deles enquanto vive a sua vida. Ele não esperava ouvir isso, então se vira pra sair dali. Todos que pareciam torturá-lo agora se despedem com tristeza nos olhos. E até mesmo o garoto que sofreu tanto não contém um sorriso de felicidade por ter pessoas que o ama tanto, dando adeus a todos eles. Em sequência, tudo parece completamente escuro, apenas com um fio de luz em sua frente. Quando finalmente abre, ele parece que tá bem doente em uma cama recebendo soro na veia. Tenta se levantar, mas o seu corpo tá todo travado e não consegue nem abrir os olhos direito. Então desiste de levantar, pensando que pelo visto voltou mesmo. Olhando pra uma parede, observa o quadro com a sua imagem, lembrando do título que ganhou, O Príncipe Fraco e Abandonado, David Al-Rauni. O reino de Rauni está localizado na parte oriental do continente Tionese, e o garoto é um príncipe deste pequeno país, e o primeiro filho do rei. A sua vida foi boa no começo. Ele era um príncipe, afinal, mesmo morando em um palácio todo confinado. Ainda assim, era como viver no luxo comparado à sua vida no mundo dos heróis. Se perguntando por que acabou sendo tão tolo então, acreditou que a felicidade iria durar pra sempre e nunca percebeu a realidade da posição de um príncipe naquela vida pacífica. Um cálice cheio de veneno e ele sendo alvo de inimigos o tempo todo. Deveria saber que se não tivesse nenhum poder, mesmo a piedade filial seria inútil. Lembrando de uma pessoa montada em um cavalo que tinha acabado de atirar uma flecha. Mas agora chega de sentimentos, a sua primeira prioridade é ficar saudável. Então finalmente vai conseguir sua vingança. Então apenas esperem. Depois de ser espancado e ferido por heróis por milhares de anos, vai ter certeza de lidar com vocês todos de uma vez. No reino dos heróis, alguém chama pelo novato e manda não ficar tão na defensiva. Ele ouviu sobre o garoto dar uma boa lição naqueles caras. Disseram que foi algo bom de assistir. O David diz que pode rir se quiser, afinal de contas ele não disse nada de errado. Aqueles dois foram os que mais se animaram quando ele apareceu da primeira vez, mas a atitude deles mudaram completamente quando descobriram que ele era apenas um garoto normal. E então começaram a olhar como se ele fosse um inseto irritante, sendo que ele era o único que realmente deveria estar desconfortável. Ele tava com muito medo pra dizer qualquer coisa, mas agora não pode mais continuar assim. Não é como se tivesse escolhido vir pra esse lugar. E o que diabos todos querem que ele faça? O cara vestido de leão avisa que provavelmente estão chocados com o garoto, já que são um grupo bem orgulhosos, mas diz que tanto faz, os heróis não são grande coisa mesmo. Então conta pro garoto que se for assim, qual o motivo de passar todos esses dias refletindo sobre o que aconteceu em silêncio, dizendo que o novato deveria apenas estar feliz porque ele vai conceder um desejo, e já diz que o garoto faz parte da família agora, então ele será responsável por cuidar do moleque. Família uma óbvia, nem tem ideia de quem é você. O meu nome é Hércules, eu sou um especialista em sobrevivência, dizendo que a partir de hoje vai treiná-lo. Ele não gosta
gosta nada disso, mas o Hércules só manda calar a boca e trabalhar duro. Suando parado, ele sente que realmente tá de volta, se perguntando quantos dias se passaram desde que acordou. A pessoa que cuida dele e entra no seu quarto é apenas essa única empregada, e não tá surpreso, já que tava em coma há muito tempo, mas suspira que pelo menos designaram uma zinha. Quando ela vai embora, para de se fingir de pão para levar linguiça e levanta da cama. Ainda é difícil mover o seu corpo, mas agora consegue se sentar devagarzinho. Lá ele. É a regra, né? É só deixar o cabelo crescer um pouquinho que vira uma gulosa. A primeira coisa que precisa descobrir é o ano que ele tá. Olhando aquele relógio estranho, tá no ano 279 do calendário Valdiz. O momento em que foi atingido por flechas e perdeu a consciência foi 6 anos atrás. Lembrando do momento que o acertaram pelas costas e nem consegue acreditar que se passou tanto tempo. Prometendo que nunca mais vai voltar a ser um miserável como era. E para isso precisa recuperar a sua saúde o mais rápido possível. Então talvez deva começar a se restaurar. Estica o braço, mas não acontece nada de nada. Ele olha para ter certeza, mas realmente não tá acontecendo nada. Lá de cima, a Irmãzona diz pra ele olhar por si mesmo. Os poderes sagrados que ele possui são medíocres. E isso talvez não seja o fim. E quem sabe possa se tornar um dos melhores se conseguir controlar. O poder sagrado é focado na cura e purificação. Eles são dados aos escolhidos por um deus. Por isso é chamado de bênção. É dito que Daphne foi uma heroína santa e histórica, que o ensinou como a usar poderes sagrados. Os comentários dela sobre o controle e o poder são baseados na sua própria perspectiva. No fim, depois de centenas de anos de trabalho duro, ele finalmente estava apto a obter o próximo nível de poder divino. O problema é que esse corpo de agora é uma merda e esteve em coma durante 6 anos. No começo, estava preocupado que todas as coisas que treinou no paraíso fossem desaparecer quando voltasse. Mas felizmente, os seus poderes voltaram junto. Mas assim como precisou de um baita esforço só para fazer o seu corpo se levantar, vai precisar de tempo para colocar tudo no máximo potencial que era antes. Ainda assim, não acredita que nem mesmo o feitiço mais básico de cura não tá funcionando, pedindo pra por favor funcionar, enquanto tenta inúmeras vezes. Normalmente ele desistiria agora, mas furioso diz pra que venha logo, ou vai ter certeza de sair na porrada com esse poder de merda. E finalmente a magia funciona, de um jeitinho meio esquisito, mas funciona. O quarto fica iluminado enquanto usa o restaurar. Devagar coloca os pés no chão e se apoia na mesinha até conseguir ficar de pé. Agora tudo que tem que fazer é curar sua saúde. Indo até a sacada, ele se depara com a vista, pensando que já faz um bom tempo que não via o sol, mas logo dá um sorriso maléfico, jogando o bracinho para um lado, jogando pro outro e manda um aleluia, meu Deus, louvado seja o sol, desgraça. Até ouvi um crack, e quem tava ali era justa a empregada dando um baita de um gritão. Nesse momento não passa nem agulha, mas a fofinha tá toda chorona chamando pela sua alteza. Ele cai de joelhos porque os planos deram errado logo de começo, e seria melhor só se ele morresse de uma vez. Depois de um tempo, o médico tá fazendo os exames, achando isso bem peculiar, porque incrivelmente o corpo dele ficou mais saudável do que era antes. Ele quer saber se tem algum sintoma que não contou, mas além de um pouco de cansaço, não tem mais nada. E pensa que no passado nunca teria se dirigido a um ancião de forma informal. Mesmo que ele não haja de acordo, é completamente ciente da sua posição como um membro da família de Raune, do reino ordinário de Raune, o filho de Reine Alishad, a última rainha e filho primogênito do rei atual. A mulher mais ao lado deixa escapar que pelo jeito esse não morre fácil. Então só observa pensando que essa mulher escandalosa foi quem envenenou a sua mãe e tomou a posição de rainha. Essa é Elaine Sparete, e parece que seus filhos pomposos estão aqui também. O segundo príncipe, Carlos, e o terceiro príncipe, Benedict. Ele responde à rainha que sim, ele continua vivo, como pode ver. Então ela quer saber dele se consegue lembrar da pessoa que atingiu com as flechas. Responde que foi rápido demais, mas acha que sim, querendo saber se essa pessoa foi pega depois de o ferir. Foi uma tentativa de assassinato à realeza, e tá um pouco curioso com a punição que essa pessoa vai receber, botando a maior pressão pra cima do Carlos. A rainha diz que infelizmente esse caso já foi dado como encerrado e isso é tudo. O médico diz que o tratamento acabou, e ele pode estar completamente bem em poucos dias se achar um sacerdote para o curar periodicamente, então apenas agradece. A rainha vem com o mesmo papo de que seria melhor se ele tivesse morrido, e ele diz que ficar chateadinha só porque o papai voltou à vida é meio infantil, né não? O idiota continua fingindo, dizendo que quem imaginaria que o príncipe seria vítima de um assassinato, e logo em seguida entraria em coma por tanto tempo. A rainha fala que isso é uma vergonha para o reino, chamando eles para que todos saiam da sala e o deixem aí. Vergonha, meu ovo esquerdo. E se toca que ninguém percebeu que ele estava usando seus poderes sagrados bem na frente de todo mundo. Talvez porque agora estão em níveis completamente diferentes, mas tanto faz. E pensa que antes mesmo de ver o seu rosto já queria matar o Carlos, aquele infeliz. Mas pensa que agora toda essa família não é nada demais, pensando que talvez até as suas emoções
emoções tenham morrido depois do tempo que passou no paraíso e acabou de sentir que eles são tão insignificantes agora, mas mesmo assim ainda quer ter a sua vingança. Então agora vai focar em se recuperar aos poucos, até imaginando que eles vão servir pra ele comer como primeira refeição. Depois de cortar o cabelo e ficar brincando de Kaleido Star, sim, eu sou da geração do Kaleido Star, ele sabe que já se passaram 2 semanas desde que despertou seus poderes. O tempo passou bem rápido e graças ao treinamento móvel, seu controle de mana e processo de recuperação está caminhando tranquilamente. Embora possa recuperar uma grande quantidade com o uso contínuo da magia de cura, e com o conhecimento de um necromante que estudou o corpo humano, além do conhecimento médico que também estudou com a irmã Zonaria, agora não é uma tarefa difícil para ele consertar esse corpo. Então estala os dedos ativando a magia de limpeza que leva o garoto do lixo ao luxo, todo felizinho achando que a magia é tão conveniente. Contudo, aqui está ela. A empregada entra no quarto entregando a comida dele, ficando decepcionado porque a comida que tanto esperava é só isso. E só porque tá doente, eles ficam o tratando como se fosse um velhote. Vendo como ele ficou, a empregada pede desculpas, mas diz que não tem nada que possa fazer mesmo. Porém, apenas isso não vai ser o suficiente. Então ela precisa trazer mais 5 pratos. A garota fica assustada. Como assim mais 5 pratos? Depois de raspar tudo, pede desculpas, ele se expressou mal. Na verdade, são 10 pratos cheios até o topo. E continua pedindo pra ela não se preocupar. Isso porque mesmo que pareça muita coisa, seu estômago triplicou por causa da magia de restauração, sentindo que agora sim, parece que a sua alma voltou pro corpo. Barriga cheia e saco vazio, é o que a menina do TikTok sempre fala. Mas é claro que depois de comer tudo isso, uma hora tem que sair, já que o problema agora é a digestão que se tornou 3 vezes mais rápida. Depois de um tempo ajeita o óculos e acha incrível porque isso é algo que ele não esperava. A empregada pede perdão por isso, mas de novo precisa dizer que a culpa não é dela pra ficar se preocupando tanto assim. A quantidade de comida que ele consome, embora seja um problema óbvio, ele quer saber atualmente quantas empregadas e mordomos tem no castelo. Ela fica meio tímida em dizer, mas ele percebe que só tem ela pelo visto, pedindo desculpas por ter feito ela trabalhar tanto apenas para alimentá-lo. Esse pode não ser o castelo principal do rei, mas já foi usado por muitos outros reis no passado. Contudo, apenas uma empregada vem cuidando de tudo isso. Ele quer saber qual é a estimativa do número de bens que tem no castelo, respondendo que é apenas 6.000 em ouro. Então agora quer saber quanto ganharam nesse mês. Se conseguir trabalhar com esse orçamento, não deve ter problemas e normalmente deveriam estar ganhando 500 moedas. Ela continua quieta, então pelo visto eles estão sendo extorquidos. E agora quer saber sobre o salário que a garota recebe e se tá tudo em ordem, recebendo como sempre. Ela diz que a quantidade que recebe é por volta de 1/3, ficando intrigado. Ela pode até parecer legal, mas é totalmente idiota. Empregadas são posses da nobreza e a Amy ainda por cima é filha de um artista. Devido a certas circunstâncias, ela se tornou a sua empregada, mas para cuidar dele e do castelo sem fugir pelos próximos 6 anos, enquanto ficava solitária nesse lugar e ainda assim gastava seu próprio salário para isso. Depois de entender tudo, ele fica feliz com a lealdade da garota, então manda pegar o que ela não recebeu da mesada dele, avisando que não vai repetir o que acabou de dizer. Mas ela conta ao príncipe que amanhã eles nem sabem se terão o que comer. O Prota pede para não ser chamado assim, pois é formal demais. Ela diz que isso é impossível, mas vem falando que se ela o chamar dessa forma, faz parecer que ele não tem ninguém que possa estar ao seu lado, deixando ela toda vermelhinha. E pensar que o príncipe teria que fazer suas próprias finanças. Se os seus ancestrais vissem isso, eles iriam surtar nesse momento. E até mesmo nessa situação, o seu pai não deu as caras. E tem certeza que se a rainha tivesse ouvido o que ele acabou de dizer, teria sido uma grande confusão. Mas mesmo assim não vai recuar, avisando que se a Amy ficar perdendo tempo pensando, vai deixá-la pra trás. O seu pai não fez nada quando sua mãe faleceu, então a partir de agora não vai mais considerá-lo família. E agora avisa que tá ansioso pra trabalhar com a Amy, que também concorda com essa ideia. Chegando até a sala de finanças, um homem pede desculpas porque é impossível usar os fundos que já foram contabilizados, enquanto fica puxando aquele bigode que tá dando um baita ódio no Dave, tentando lembrar se esse é mesmo o departamento de finanças. Fora desse assunto, ele tinha suspeitas, mas ouvindo a conversa do pessoal, agora sabe que realmente estão o desmerecendo. Até mesmo o bigode dando uma risada sarcástica. Então nota o que o Dave tá fazendo. Ele só se jogou na poltrona bem relaxado, até que de repente olha bem sério, querendo saber se ele tá de sacanagem. O clima pesa pra todo mundo e diz que a quantidade de ouro que ele deveria receber era de 500 moedas. Mas por que não estão recebendo nem 100 moedas? Fala que essa é a quantidade de ouro que deduziram necessária para manter o castelo, e até mesmo os outros nobres estão seguindo as economias. Você realmente tá me deixando puto. Então é por isso que o castelo que vocês estão mantendo
batendo. Está com o chão quebrado e o mato crescendo no meio? O jardim cheio de entulho e os muros quase desabando? Não importa como olhe, parece uma casa abandonada. Então, como você explica isso? O prota olha ele se tremendo e já sabe o que esse bigode deve estar pensando. Que tipo de príncipe cuida das suas próprias finanças? Mas ele quer ouvir da boca desse cara qual vai ser as suas desculpinhas. Então chama pelo príncipe dizendo que o uso do fundo da manutenção não é supervisionado pelo departamento de finanças. Mesmo que o príncipe continue agindo assim, esse é o lugar que se manuseia o dinheiro e não onde se pede por ele. Ah, não sabia disso. Seja aqui ou com os heróis, eles sempre passam a culpa pra outro. Então agora que acabaram por aqui, diz pra Amy que estão indo. O bigode pergunta se ele vai ao departamento de manutenção, que só responde porque ele iria até lá. O Dave tem certeza que diriam a mesma coisa naquele lugar. E aposta que esse pessoalzinho sempre coloca a culpa uns nos outros pra ganhar tempo. E diferente do seu castelo, esse lugar tá bem cuidado. E agora faz sentido seus servos correrem pra outro lugar depois de saber que os nobres são daquele jeito. E deixaram todo esse fardo pra cima da Amy. Então chamo por ela pedindo pra que traga uma espada. E não precisa se preocupar que não vai cortar ninguém. E também não precisa se assustar desse jeito. Então sai pra procurar uma. Balançando sua bengala, olha pro quadro da sua madrasta, pensando que talvez seja assim mesmo. Ele planeja cortar aquelas coisas que mal podem ser chamadas de humanos. Um sangue estranho respinga em seu rosto, com ele pensando que tá em uma posição instável. E o que deveria esperar se começasse a dilacerar servos e nobres sem motivo. E talvez a resposta é bem simples. O príncipe ficou maluco. Devemos exilar o príncipe. Prendam um garoto, ele perdeu o juízo. Eles não iriam tolerar depois disso. E não tem nenhuma intenção de se tornar vítima daqueles nobres nojentos. Mais tarde ele conseguiu caçar um javali. Com a Amy toda fofa querendo saber como isso apareceu no castelo, ele inventa que não tem certeza. Do nada apareceu na frente do castelo, pedindo pra ela pegar um prato e mais algumas coisas na cozinha. Então pensa que talvez deva ter conseguido disfarçar bem, já que na verdade foi ele mesmo que pegou esse javali por conta própria. Mas isso não faria sentido, então prefere deixar assim por enquanto. Mas do nada ela se curva, pedindo pra que ele a mate, para que não precise obedecer essa ordem, porque ela não pode permitir que o sangue de um animal toque as mãos de um príncipe. Ele acha que essa reação é demais, e além disso ele já tá todo coberto de sangue de qualquer forma, e também a garota não quer que o príncipe corte o animal sozinho, senão vai acabar se machucando de novo. Mas fala que tá tudo bem, já que não tem ninguém olhando. Começando o trabalho, ele pensa que mesmo que quisesse ver o rei, seria parado devido a problemas políticos. E quanto ao outro departamento, não há nada que ele possa fazer sobre isso. E pensa que a Rainha Line está fazendo de tudo para o parar. Mas como aprendiz do Hércules, o mestre da sobrevivência, ele se tornou um especialista em sobreviver. Isso era um javali, mas agora virou nossa janta. Esse nível de perigo não é nada para ele. Quando a noite chega, dá pra ver uma sombra em frente à janela do castelo. A pessoa quer saber no que o príncipe teve e tá pensando. Quanto mais ela bate cabeça, mais estranha a situação fica. O garoto não é nada como ela lembrava. E a empregada avisa que ainda assim é só um paciente. E de acordo com o padre, o príncipe mal pode andar. Nesse ritmo vai demorar ao menos 1 ano pra ele se recuperar completamente. A rainha quer saber da Shirley se existe alguma chance dela estar errada. A garota deve ser uma informante de classe A da Lua Negra, mas na sua frente não vê nada mais do que uma empregada de classe C. É explicado que essa é a guilda de assassinos que fica na capital de Hall. Não é que ela não confie, mas não consegue se livrar do sentimento de inquietação que sente ao ver essa empregadinha. O príncipe que até mesmo o rei abandonou, é como a Shirley disse, nada vai mudar mesmo que ele tenha acordado 100 anos depois. Então mesmo nesse contratempo, ainda vai ter a vida dele na palma de suas mãos. Mas por algum motivo não tá tendo a sensação de que as coisas serão assim. A empregada conta que os seus companheiros agem independente das posições. E se a rainha continuar a insultando... Notando isso, a rainha diz que apenas estava expressando as suas preocupações, nada demais. Então agora não consegue parar o que o Dave tá planejando. Mas por ter agido daquela maneira logo quando acordou, vai ter a certeza de fazer ele pagar o preço. Então manda a assassina sair agora. Não importa como ela olhe, o melhor é se livrar de um cachorro que não obedece em ordens. Uma voz diz que assim como colocar uma agulha em milhares de pequenos buracos repetidamente, é capaz de criar túneis de mana que estavam presas, conseguir passar devagar e com cuidado. E querendo saber se não entendeu, o mais difícil são as artérias e o cérebro. E se não quiser ficar maluco, nunca se esqueça do que acabou de aprender. Mas começa a rir, porque provavelmente o garoto vai ficar maluco sim. A outra só pergunta o que é tão engraçado. A mulher bêbada que fala alto pode cortar os mares com as suas palavras. E a necromante que parece mais santa que o próprio santo é a Rô Elias. E essa outra é a grande maga. É tão baixinha que só consegue lembrar do cajado e do chapéu nos seus sonhos. A irmã Hipócrata é a deusa da medicina. E vai garantir que ele seja bem cuidado assim que participar do seu treinamento. Tudo o que precisa fazer é seguir os comandos de todos. Então talvez seja a hora de fazer aquilo. O experimento que não quer fazer de novo, mesmo se ele morresse fugindo. O dia clareia e a Amy chama
chama pelo príncipe, perguntando se ele vai explorar o jardim de novo. Então só diz que o tempo tá ótimo e até mesmo o jardim florestal parece bonito. E não é pra se preocupar com ele, e é apenas pra continuar fazendo as suas tarefas sem problemas. E se alguém vier atrás dele, é apenas pra dizer que ele tá ocupado. Ela pede pra que então não se esforce muito. Ele lembra que no início a Amy ficava preocupada sempre que ele fazia alguma coisa, mas agora ficou mais acostumada com isso. E até o seu relacionamento com a Amy finalmente se tornou amigável. Ela agora faz suas refeições junto dele, apesar de no começo ela ter recusado bastante. E de alguma forma, esses dias atuais andam bem tranquilos. Então no meio da floresta é hora de começar, ativando a zona de operação, criando algo que parece mais uma barreira, prendendo o rastro de mana ali dentro. Assim como o ar passa pelos pulmões deixando nutrientes para trás, a mana que circula pela atmosfera é absorvida pelo seu corpo e sai deixando apenas a pura mana. Isso é chamado de respiração de mana, e é um ótimo método criado pelo antigo herói, conhecido como o Deus dos Magos. Lembrando daquele amendoim mal-humorado, existe um limite para a quantidade de mana que uma pessoa pode absorver. É importante treinar e absorver constantemente. No entanto, com esse método dá para acumular meses de mana em apenas alguns dias. É um método inovador que pode ser considerado um milagre para a vida toda. Se o mundo soubesse disso, com certeza causaria uma confusão na sociedade da magia. No entanto, não tem planos de revelar isso para o mundo, e também não é algo fácil de se fazer. Sentado naquele campo, em cima das árvores, aparece uma figura atrás dele, mas ele já sentiu a presença, e agora se pergunta quem poderia ser. Essa pessoa vem observando ele já faz um tempo, e tem certeza que foram enviados pela rainha, mas o Dave não tem planos de se revelar e colocar toda a sua força em xeque, então sempre os deixou partir sem ter conflitos. E seria bom se todos verem que ele não é nada além de um príncipe doente e idiota. Ele consegue aumentar o seu campo de visão com a ajuda da mana, que também acelerou seu treinamento, além de ter conseguido acumular uma boa quantidade de mana. Então acha que tá na hora de fazer aquilo. Aquilo que, miserável? Meu Deus, essa obra faz um doce que tá me deixando com raiva já. Então só pra me contrariar, diz que é aquela porra de círculo de mana. Padres não podem usar magia, magos não podem usar poderes sagrados, e os necromantes têm 3 poderes que se opõem a esses 2. E como de costume, ele pode usar todos os 3 poderes. E depois de ter estudado com as 2 malucas do paraíso, e também com as 2 obcecadas por pesquisa, agora só de pensar nelas começa a se sentir enjoado. A maioria dos magos criam círculos mágicos em seus corações, pra que aí sim possam manipular mana. Mas infelizmente, esse método não suporta os poderes sagrados e a necromancia. E se ele fizer isso, seu coração só iria explodir. Mas existe um círculo criado apenas pra ele. Então vai circular a mana, criando um delicado círculo na sua artéria, que vai se mover por todo o seu corpo. A ideia é desenhar o círculo em todo o corpo, incluindo o coração. É um método muito eficaz, onde se pode evitar o confronto de poderes sagrados e necromancia. No entanto, como é quase uma modificação corporal, se cometer o menor erro pode acabar morrendo. É por isso que realmente não queria fazer isso. Naquela época conseguiu graças à ajuda daquelas 4, mas agora fazer isso sozinho é uma merda, e não sabe se consegue completar sem ajuda. Quando uma mão meio transparente toca a sua, levantando a cabeça lembra que é isso mesmo. Ele não é desse jeito, e mesmo se acabar morrendo, são apenas mais 1000 anos no paraíso. Então primeiro vai controlar o sangue, ressoando aquela magia em todo lugar. No final do dia, a Amy fica esperando do lado de fora. Então agora tá na hora de jantar, e a Vossa Alteza tá um pouco atrasado. Ele sempre demorou, mas nunca faltou as refeições antes. Toda indecisa não pode ir procurá-lo. Ele disse pra nunca ir buscá-lo sem ser chamada. Mas se ele estiver com sérios problemas, e se não conseguir chamar por ajuda? E se algo tiver acontecido com o príncipe? Quando escuta uma voz avisando que já disse pra não chamá-lo de príncipe. E quem tá voltando é o Prota intacto. E não é possível que ela tava esperando por ele todo esse tempo. Realmente é uma mulher teimosa. Então com essa lealdade que ela sempre mostra, então parece que ele deve se esforçar ainda mais pra suprir essas expectativas. Abraçando a Amy, que fica toda vermelhinha. Mas ele só pede desculpas. E esse é o mais longe que ele consegue ir. Desabando na frente dela. Com os olhos pesados, ele finalmente acorda no seu quarto. E parece que tá vivendo um déjà vu agora. Até uma mão tocar a sua e perceber que é a Amy dormindo do seu lado. Parece que ele a preocupou sem motivos de novo. Lembrando que desmaiou na frente dela, mesmo que tenha hesitado no começo, conseguiu completar com sucesso seu círculo arterial. Existem 3 poderes fluindo dentro do seu corpo agora, e ele tá sentindo algo especial nesse círculo estranho. A Amy começa a acordar até notar o Dave sentado na sua frente. Ela chama pela Vossa Alteza, mas ele tá perdido em pensamentos, já que agora não precisa recitar os feitiços, e agora com o menor movimento pode usar magia simples, incluindo restaurar. Então finalmente dá bom dia a Amy. 5 meses depois, ela tá mostrando pro príncipe que agora tem ervas medicinais, e por agora tem comida suficiente, então acabaram tendo muita sorte. Exatamente há 3 meses atrás, após completar seu círculo arterial,
real foi capaz de viver de forma saudável e segura, mas alguém começou a deixar carne e vegetais dentro do palácio. A princípio achou que fosse um esquema feito pela rainha, mas depois viu que era seguro, então não podia deixar ali, e assim levou com ele. Parece ter alguém ajudando, mas não tem ideia de quem possa ser. De fato, alguém veio no dia anterior, e até havia uma presença. Ele agora consegue descobrir facilmente as pessoas dentro desse vasto palácio, usando a mana que flui na atmosfera. E claro, ele não é nem um tarado, então deu privacidade pra Amy. Sentindo na mana que tem pessoas se aproximando, a Amy agora acredita que não terão que se preocupar em relação à comida dessa vez. Então diz pra ter certeza de guardar tudo, saindo dali avisando que terão convidados em breve. Se perguntando quem poderia ser, na frente do palácio se apresenta como perro da rainha, e já se dirigindo até o quarto do príncipe, pega ele pelo braço. O Dave fica bem tranquilo e pergunta o que ele acha. E quanto tempo vai levar pra ficar totalmente curado? O padre diz que Sua Alteza está deitado na cama há algum tempo. Seria extremamente perigoso usar magia sagrada de forma independente, por isso deve recuperar o corpo de forma natural, que é mais do que o suficiente por agora. O Dave se finge de surpreso, mas sabe que é besteira. Eles estão inventando desculpas pra não precisar curá-lo. Esse é um sacerdote representante da Santa Igreja, e um degenerado que faz qualquer coisa pra quem tem poder. E esse cara tá agindo de forma arrogante na frente do príncipe, e só tá agindo assim porque acha que o príncipe não tem valor. Um príncipe abandonado pela rainha e pelo rei. Então pergunta se com os poderes concedidos da grande freia ele não pode curar ao menos isso. Mas o danado já se curou faz tempo, só entrando no joguinho dele. O sacerdote conta que tem coisas que o jovem não sabe. O conhecimento do divino é dado apenas para os padres. Mesmo sendo da realeza, deveria saber. O padre tem mais conhecimento disso do que o garoto. E agora avisa que o moleque não é nada comparado com a Sua Alteza ou o príncipe Carlos. A Amy manda ele ter modos porque tá na presença do primeiro príncipe, mas só fala pra ela prestar atenção em como fala, e como ousa uma mera empregada tentar o repreender, batendo no rosto da garota, e falando que se o príncipe deixar uma empregada dizer o que quiser, só decairia ainda mais a sua posição, embora provavelmente não possa ficar ainda mais baixa do que já é. Esse maldito toca a boca da Amy, dizendo que essa sim tem uma pele bonita e macia. O príncipe se segura de raiva, e sabe que não pode se mostrar ainda. O padre diz que como arrumou tempo pra viajar pra esse muquifo de lugar, o garoto deveria pelo menos pedir pra ela o escoltar de volta, não é? Então diz que acabou o tratamento, então vai voltar em 3 meses. E olha que realmente ele pede pra Amy o escoltar, então se mantém fria, mas o maldito não para de rir com esse pedido. Do lado de fora, o padre manda ela ter em mente que deve ir ao seu quarto essa noite, e não é pra esquecer que a vida do príncipe Dave está nas suas mãos, e não é pra fazer essa cara, afinal o assunto não é da sua conta, e aquele moleque não é nada além de um príncipe idiota. De volta ao quarto, que agora tá todo bagunçado, ele acabou sentindo uma estranha sensação de suor frio escorrendo pelo seu corpo. Qual seria a forma certa de expressar isso? Talvez em forma de raiva? Mas diz que isso é muito simples. Considerando o tempo que passou no paraíso, a Santa Daphne dizia que se ele não aprender a controlar a sua raiva, não seria melhor do que um vagabundo qualquer. Mas a forma como ele pensa é um pouco diferente. Sacando a sua espada no meio da mansão, os dois que estavam com o padre quer saber quem tá ali. Agora percebendo que é o príncipe, o Dave acredita que a raiva até certo ponto existe para dar razão à vida de uma pessoa, bem como um norte para que as pessoas alcancem seus objetivos. Então pensa que se a tristeza é a chave para o desenvolvimento, a raiva será a motivação. Nem apareceu a luta de tão figurante que os bispos eram. O padre continua dizendo que isso não é da conta dela, e o garoto não é nada além de um príncipe estúpido. A rainha provavelmente dirá que a morte do moleque foi a melhor, e também não é como se houvesse alguém nesse reino que tá do lado do príncipe Dave. E por outro lado, ser as mãos da rainha Lines e o pastor divino que guia as ovelhas da poderosa Freya, quem é que usaria o punir, não é mesmo? Só que de fundo o Prata começa a rir junto do padre e acha que isso é um alívio. Ele precisava de uma boa desculpa mesmo. Passa de raspão a espada no rosto do padre, que desaba no chão com o Dave apontando a sua espada. Ele pergunta a Amy qual a punição por assassinato real. Com o rosto cortado, pensa que isso tá fugindo do controle. E diz que esse cara nunca vai ser mais do que um padre de classe baixa. Em primeiro lugar, nunca precisou da magia sagrada imunda dele. Eu achei meio redundante essa frase, mas beleza. Então diz pra Amy que não vai se repetir. Ela pensa naquela pergunta, só que antes de responder ele corta o padre ali mesmo, porque a sentença é execução imediata. Que isso, o cara ainda tá vivo. Com dificuldade ele chama pela rainha e avisa que ela não vai deixar passar. E isso também não vai ser bem visto pela Santa Igreja. Ele agradece pelo conselho, mas não precisava. E agora sim termina com o padre. Depois do ocorrido, a rainha grita que ele realmente enlouqueceu. Como o garoto ousa matar um padre enviado pela Santa Igreja? O Dave diz que o padre Bort ameaçou matá-lo, então não deve haver nenhum problema, já que tudo o que fez foi de acordo com a lei. Só que pensa que isso é ridículo. Mesmo antes
Antes de entrar em estado de coma, as leis dentro do palácio nunca valeram pra ele. 4 meses já se passaram, porém o rei ainda permanece em silêncio. Mas pensa que pra ele ser repreendido por punir uma pessoa que tentou um assassinato real, chega a ser engraçado. Desde quando um padre de baixa classe se eleva acima de um membro da família real? Ela grita que ele não tem provas disso. Seja qual for a razão pela qual cortou a cabeça daquele homem, isso não é algo simples que ele poderia ter feito tal julgamento. E uma reclamação da Santa Igreja vai chegar logo. Ela sabia que ele era um idiota igual a sua mãe, mas provocar logo a Santa Igreja? Ele diz que deve ser isso. Claro que puxou a sua mãe. Então estala a língua pensando que ele é um tolo estúpido. Filho e mãe, que par de idiotas. Então apenas diz pra sua majestade: não é aconselhável ameaçar a mãe na frente do filho. Ela tranca tudo sentindo aquela sede de sangue, até alguma coisa passar por ela, que são as empregadas segurando armas afiadas pra cima do Dave, e uma aparecendo em suas costas e o cercando com correntes. Ele acha interessante toda essa lealdade. Só é uma pena que não pode se divertir mais, já que ela tá se borrando de medo. Solta um suspiro e vai até o sofá se sentando. Diz pra não usar métodos exaustivos, pois só levará à própria morte da rainha. E é claro, o mesmo para as assassinas ordenadas entre os membros reais. Ela percebe que foi lida como um livro, pensando que então ele sabe de tudo, até mesmo o responsável por colocá-lo em coma. Assim, depois da baita pressão que ele colocou olhando pro filho dela, eu achava que isso era meio óbvio. E é claro que sabe, ele não é um idiota por deixar uma marionete tão boa assim sem uso. E usar lâminas invisíveis contra um inimigo não é muito a sua cara, mas foi interessante. E está bastante exausto, então pede para que elas saiam. O Dave conta que sabia que estavam sendo observados antes mesmo de levar um tapa no rosto, mas ela realmente não tem consideração com os outros. Então o chama de insolente, mandando ficar em silêncio, e como pode ver, esse é o estado do seu palácio graças a um certo alguém. Ele ouviu dizer que todos os servos do palácio foram expulsos, e espera que a sua majestade não coloque a culpa nele. Afinal, ela é a única responsável pelo que se passa no Palácio Real. Se isso continuar, quem sabe que tipo de boatos começarão a se espalhar. Mas talvez não é uma má ideia. Seria uma boa se ela tomasse a decisão por conta própria. Afinal, agora ele não vai se sentar e sofrer como no passado. É isso dessa obra por hoje, rapaziada. A sua curtida e inscrição é o que ajuda nosso pequeno canalzinho a crescer nesse YouTubezão de meu Deus. Eu acho que vocês perceberam que a minha voz nesse vídeo tava bem rouca. Então vou pegar 1 ou 2 dias pra dar um jeito nisso aí. Fazer um gargarejo com água e sal, comprar um própolis e aí no final a gente vê o que dá. E agora falando dessa obrinha, ela é bem arrastada. Então cada coisa que o Dave conquista dá uma satisfação até em mim, como é que pode? Mas é claro, né, que tem outra obrinha bem satisfatória que tá aparecendo aí, que é a da cobrona suíca, que precisa elevar o seu nível de cultivação e se tornar uma besta primordial. Então vejo todos vocês na próxima, tamo junto!